colocaria como um erro, mas também entendendo de forma assim muito consciente, né? O maior erro é você fazer as coisas conforme dá, né? Ah, eu não tenho um profissional qualificado, mas eu vou tentar fazer aqui. A gente só não consegue fazer isso com o contador, né? Porque todo empresário, quando precisa abrir uma empresa, ele vai procurar um contador e ele vai, pelo menos, pagar ali R$ 100 por mês por uma contabilidade online para fazer ali as emissões de nota fiscal, etc. Agora, de resto, o empreendedor, ele vai ser tudo, entendeu? Ele vai ser tudo, de caixa a financista, de caixa a planejador, estrategista, etc., conselheiro, sócio, é tudo. Então, ao meu ver, o maior erro, mas eu sei que é uma necessidade, é você se meter coisas as quais você não tem aptidão técnica, né, para fazer, mas é algo que é totalmente aceitável. Só que é aceitável por um dado período de tempo. Desculpa. E é aceitável por um dado período de tempo, justamente olhando para essa questão de ok, meu bolo cresceu, eu não posso mais economizar nisso aqui, né? Meu bolo cresceu, eu preciso entender o que está acontecendo aqui na minha empresa. Meu bolo cresceu, poxa, essa pessoa que eu coloquei como sócio não era para ser sócio. Essa pessoa, o meu sócio que não está indo trabalhar na empresa, pera lá, eu não acordei em nenhum momento que era para ele trabalhar de fato na empresa. Por isso que eu estou brigando com ele. Então, ao meu ver, esse é o maior erro, né? E ela pergunta também obstáculos, não é? Os principais obstáculos. Eu enxergo com certeza a parte de burocracia, a parte de recolhimento de impostos, a parte de você entender efetivamente do que a tua empresa precisa, né, do ponto de vista legal, parte de emissão de licenças, certificações. Eu acredito que essa é a parte mais difícil para o empresário que é leigo, né? Ele só quer desempenhar a atividade dele, entendeu? Ele só quer fazer acontecer, ele só quer vender, né? Ele só quer entregar serviço de qualidade, etc. E ele tem traves muito estabelecidos, muito rígidos, que, ao meu ver, poderiam ser flexibilizados na medida em que essa atividade empresarial é algo que enriquece o país, enriquece a cultura, enriquece o povo, né? Faz a gente crescer enquanto pessoa. Então, ao meu ver, é a parte burocrática. Isso realmente é uma dor muito grande, né? E essa dor pessoal do empresário, né? Ela também é uma dor que resvala sobre a tributação, não é, Com doutora? certeza, com certeza, com certeza. A parte de tributação, e aí a gente pode até tangenciar por temas muito polêmicos, como, por exemplo, a parte da consolidação das leis do trabalho, né? Hoje o empresário ele precisa de mão de obra, mas ele dá de cara com legislações que são realmente muito rígidas, que são muito custosas, e na medida em que a gente tenta flexibilizar legislações trabalhistas, por exemplo, mas não dá subsídio, sobretudo cultural, para o empregado corresponder a essas expectativas, a gente tem uma lacuna muito grande. E essa lacuna, ela faz com que a gente veja esse monte de ação trabalhista que está no judiciário. A parte tributária também. O empresário não entende. E, honestamente, nós advogados também não. O CTN, ele é um código, o Código Tributário Nacional, ele é um código de 1966, salvo engano. Desde então, não teve nenhuma atualização em relação a esse código. O que a gente tem hoje são reformas reiteradas, portarias reiteradas, legislações que vão fazendo como se fossem anexos a esse grande Código Tributário Nacional, mas que a gente não tem efetivamente uma mudança em relação a essa norma legal, né? Então, a gente, né, no meio fala que o tributarista ele precisa ser apenas tributarista e de um nicho muito específico. Você é advogado tributarista da área da saúde. E mesmo assim, às vezes, você não vai conseguir estabelecer distinções em relação a clínicas médicas, tem distinções em relação a clínicas hospitalares, etc. Então, é um normativo muito complexo. É um normativo que não possibilita que o cidadão ele tenha acesso a um conhecimento de qualidade. Ele precisa só confiar em tudo que está sendo dito por um terceiro.
né? Isso dificulta muito o acesso a esse tipo de conhecimento, o acesso à legislação, né? E muitas das vezes você não sabe se está fazendo algo errado ou se você pode partir por um outro caminho que é menos custoso. É por isso que a gente tem tantas teses tributárias que permeiam aí os âmbitos das atividades empresariais justamente por conta disso, porque são construções doutrinárias. É pegar de um pedacinho daqui, outro pedacinho dali, outro pedacinho daqui. É uma colcha de retalhos. Exatamente, exatamente. E nesse todo você cria algo, submete ao judiciário e vê se dá certo. Às vezes dá, e essas teses se consolidam. Posso só completar mais uma Pode, coisinha claro, aqui? claro. Sobre obstáculos. Sim. Empresariar aqui no Brasil é assim, olha. O empresário, ele é marginalizado, né? Ele é marginalizado pelo governo, porque o governo acha que você sonega. O funcionário acha que você explora e o cliente acha que você se dá bem. Então, esse Que cenário, não, gente? exatamente isso. Então, doutora, por favor, socorre nós. E o pulso ainda pulsa. E o pulso ainda pulsa. É isso. Mas- Precisava falar, desculpa. Não, mas tudo bem, não deixa de ser um desabafo. É um obstáculo real. gigantesco, é uma dor horrorosa. Tenho certeza que um monte de empresário entende o que eu estou falando.